conheço isso, eu conheço aquele, gente do céu, né? Nós temos que entender Jesus, né? Para servir. Então o conhecimento serve justamente isso, para quê? Para servir. Mais ainda, o que não é ser uma pessoa santa? É quando nós nos isolamos. E é muito fácil, às vezes a gente está no meio da multidão, mas está isolado. E não tem jeito. Ser cristão é viver junto com os outros. É uma comunhão. Porque vivendo com os outros, você vai aprender o que o outro tem de errado para não fazer na tua vida e vai aprender o que o outro tem de certo. E você também vai ensinar justamente essa realidade. Ser santo é entender a Deus, entender a própria caminhada e nunca mais pecar. Aí sim, ou pelo menos o desejo de nunca mais pecar, porque daí nós vamos lutando constantemente. Entende quando se diz que o que é o cristão, desde aquela definição mais simples da crisma, é um soldadinho de Cristo que está na batalha. Pois é, na batalha não contra os nossos irmãos, mas a batalha é justamente contra aquilo que nos afasta de Deus, são os nossos pecados, e ajudar os nossos irmãos a ter também esse discernimento. Porque é bonito, queridos, quando a gente vê na comunidade, vocês vão ter essa experiência, se alguém já é ministro, já sabe disso também, quando a gente vê a luta da pessoa para ser melhor, mesmo na própria casa, né? Porque é sempre mais fácil dizer que o capeta é o outro, mas às vezes o capetão, o pessoal está disfarçando por quê, dona? O outro é só, deu até calor, né? É lá debaixo a coisa, né? Às vezes o capetão é eu, o outro é só um capetinha, né? Então o capetão tem que dar uma, né? Gente, é aquela história da conversão, é para todos nós. E é mais ou menos isso, essa luta constante que se espera do ministro. Veja por que o pai está fazendo toda essa introdução, né? Porque são coisas que estão aqui, dentro desse manual. Então lá que vocês estão no capítulo 3, pode abrir lá as páginas. No meu está na página 21. Sim, filha, sossegue. Acharam? Nem precisa dizer amém. A ressaca foi brava de ontem, né? Sextou, né, filha? Hoje não há água que aguenta, né? É assim mesmo. Chegou da onda? Pedra, chega sobre a estrada. Então tá bom, né? Quem entende, entende, né? Eu só respeito. Veja, o capítulo 3 nos traz justamente esse tema, né? O ministro extraordinário da comunhão e da esperança. Quem é o mestre? Quem é esse ministro? O ministro extraordinário da comunhão da esperança é um leigo ou uma leiga a quem é dada a permissão de forma temporária para exercer um serviço. Então entendo que não é permanente, porque tem gente que tem essa dificuldade de desapegar, viu? E não só de ministro, né? Às vezes nós padres ou diáconos, né, que estamos acompanhando as comunidades, nós temos muita dificuldade em mudar lideranças, porque a pessoa ali, né, está não sei quantos, desde sempre para sempre, e a coisa não funciona, não sei o que mais, né? Meu Deus do céu, deixa o outro crescer também, né? Nós podemos ajudar o sujeito a ser as novas lideranças, nós temos que formar os novos líderes, e quanto mais lideranças temos, melhor. Gente, nós temos que entender que igreja não é concorrência, não é concorrência, e quando a gente começa, né, a querer concorrer com o outro, Deus já foi para o espaço, porque Deus será simplesmente instrumentalizado. Estou nem aí para servir a Deus, estou aí para que eu apareça através do serviço de Deus. Quantos homens e mulheres fazem justamente isso da igreja como se fosse uma escada, não para servir, mas para subir e aparecer, eu aqui, ó. Não dá, né? A coisa é complicada assim, né? Então, cuidado muito. Então, de forma temporária, para exercer um serviço relacionado à Eucaristia em prol da comunidade. É o ministro de Jesus vivo, presente na Eucaristia, chamado a provocar encontros entre Jesus e as pessoas. Agora, só vai provocar encontro entre Jesus e as pessoas se você tiver um encontro pessoal com Jesus. Se Jesus eucarístico não for importante para você, você não vai passar isso para as pessoas. E olha como as pessoas têm certas dificuldades. Se a gente convoca uma adoração,
às vezes entre ministros mesmos. Vamos supor, todos vocês já são ministros, gente, próxima quarta-feira, depois da novena, nós vamos fazer o momento de adoração. Um grupinho vem, o outro, não, né, sempre aquelas desculpas, né, vocês acham assim que o padre tem cara de sonso, né, obrigado pela parte que me cabe, né, mas assim, a gente não é tão sonso assim. É claro que a gente sabe que dificuldades acontecem, doença acontece, imprevisto acontece na vida de todos nós, inclusive na vida do padre. Mas é quando é sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo caso. Então, gente, se for assim, não assuma. Sabe, chega assim e diz, padre, obrigado pelo convite, mas ainda não estou pronto. Porque vocês têm que ajudar, não atrapalhar. É simples a história, né? O Messi é uma pessoa amada por Deus, escolhida dentre muitas pessoas para um serviço na sua igreja. É alguém chamado por Deus para ajudá-lo na evangelização. Por isso, ser ministro é bem mais que distribuir comunhão, é uma vocação, é um chamado que gera muita alegria no coração do Messi. Então isso tudo, porque claro, gente, a gente se sente pequeno. Eu não sei, sabe, no dia da minha ordenação, há 20 e poucos anos atrás, eu quase entrei em choque no dia da ordenação mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, né? Porque, gente, você conhece, mas eu ser padre, eu servir a Deus, eu ali pela oração da igreja gerar o próprio Cristo, quem sou eu para isso? Então, olhando o nosso lado, nós não somos ninguém, mas olhando para o lado de Deus, olha o amor que Ele tem para conosco, mesmo nos conhecendo, nos chamou, porque Ele sabe que, apesar de sermos imperfeitos, nós temos condições de dar uma resposta amorosa, temos condições de avançar para as águas mais profundas. O sentido da introdução que o padre fez foi justamente isso, né? O ministro exerce o serviço em nome da igreja, em prol das pessoas e da comunidade. Nunca esquecer isso. O ministro exerce um trabalho em nome da igreja. Qual que é a nossa igreja? Vocês não sabem? Qual que é o nome da nossa igreja, seus estranhos? O que mais? O que mais? O que é, filha? Católica, apostólica, romana. Só tem certeza disso? Exatamente, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós percebemos essa igreja. Eu tenho que falar coisas da igreja. Eu não posso, por isso, essa intimidade. Se eu for lá e começar a atrapalhar, porque, gente, percebo muito isso, principalmente a visita aos doentes. Nós vamos encontrar muitas situações assim que deixam a gente embaraçado. As pessoas dizem, padre, eu estou assim, sabe, com essa dor aqui, mas eu acho que foi a vizinha que fez um despacho, sabe? Eu não sei o que, padre, minha casa está atormentada aqui, tem assombração, não sei o que mais. Gente, é muito forte isso no nosso povo. A identificação com doenças, acho assim, né? Às vezes a pessoa, sabe, é que às vezes eu também sou meio bruto, né? A pessoa tem 90 e poucos anos, né? Mas deixa que morra, coitado, né? Deixa que descanse, vá para Deus. Né? Porque, meu Deus do céu, né? Não tem, a pessoa comentando, não vai voltar a ter 18 anos. Então ela vai ter dor na coluna, ela vai ter o quê? Ela vai ter dificuldade. Gente, 90 anos. Eu sei, é que nós já estamos mais próximos de lá, né? Então, mas entendem, queridos, o ideal é nós fazermos uma caminhada de peregrinos, porque senão perde todo o sentido. A gente fala tanto do céu, porque um dia quero estar com Deus, porque eu vou lá no céu, lá será uma festa de Jesus, a não ser que ele mentiu, né? Mas Jesus, só está duvidando de Jesus, filha? Esse seu olhar aqui, né? Porque, viu, dona, só não quis sentar perto, perdeu a vez, a gente tem outro para infernizar. Então, veja, gente, se Jesus ensinou que é uma festa e tudo mais, então é algo bom. Então, é claro, vou sim. E eu já estou falando lá debaixo para preparar um ninho de pinheiro, um nó de pinheiro para o senhor, quando o senhor for para lá, se duvidar muito. Exatamente. E, gente, assim, porque nós temos que ver uma caminhada dentro de uma tranquilidade. Se eu sei que vou morrer, eu acho que isso tem que ser muito claro para todos nós, né? Vai morrer. Desculpa dar notícia assim, né? Mas enquanto está caminhando, né? Essa preparação de discipulado, essa peregrinação que nós estamos fazendo. Quando chegar o nosso momento derradeiro, é claro que a gente vai olhar, né, para aquele que está, quem vai deixar quem antes, né? Vai saber, né?
vai deixar, já está gostando que a mulher vive mais, né, miseravona, né? Então, a gente vai deixar, né, não tem como, pessoas que a gente amou, os bens que a gente construiu durante a vida, porque não é um apego aos bens, mas é uma história. Então, a gente construiu uma história, mas de toda essa história aqui, né, será que agora estou pronto para ir para os braços daquele que eu sempre acreditei? Porque se eu não estiver pronto, quer dizer que fé mais marvada que eu tive, né? Foi só uma ilusão. Então, claro, viver bem nesse mundo, aproveitar bem a vida nesse mundo, nesse sentido, né, de fazer com que os dons de Deus desabrochem através de nós. Mas saber que um dia nós vamos encontrar com o Senhor. E a ideia da santidade é justamente isso, não ter medo da morte. Porque vejam, não quero que vocês respondam para mim, né, mas respondam para você. Se Deus dissesse, ó, amanhã você vai morrer, qual seria a atitude de cada um de nós? Deus ele deu um dia para a gente, né, aproveitar, né? Alguns podem ter certeza, é desespero, é choro, é lamentação, não sei o que mais. Outros é talvez assim um medo da morte, porque, né, sabe que brincou, café, sabe que tem uma vida levada à casqueira e tudo mais, né? Quer dizer, teve todo o tempo para aproveitar, para mudar e não mudou. Então entra, né, no medo. Mas assim, né, quando nós acreditamos em Deus, quando nós, mesmo sabendo que somos pessoas frágeis, mas estamos fazendo de tudo aquilo que nos é possível no momento para melhorar, é isso que dá direito à misericórdia de Deus. Porque os próprios apóstolos ficaram preocupados quando Jesus começou a mostrar que a coisa era séria. Eles perguntaram assim, mas Senhor, se o caminho é esse, quem pode se salvar? Lembra a resposta? Ao homem e à mulher também, isto é impossível. Porque, né, a nossa pequenez, mas não para Deus. Porque quando nós fazemos a nossa parte, veja, nós temos direito à misericórdia de Deus. E é isso que nos salva. Agora, quando nós brincamos, né, daí nós vamos ter direito ao quê? A justiça de Deus. E a justiça de Deus, né? E lembra daquela história, olha, a mesma, né, medida que você usar para com o outro, será medida para com a tua própria vida. Então, queridos, sempre imagine assim, né, um canequinho. É medida que você vai usar para o outro. Mas nesse canequinho tem o quê? Será que tem a verdade ali? Não importa o tamanho do erro, do pecado da pessoa. Haja com a verdade. Porque quando a pessoa se destrói, veja, a primeira que sofre é ela. A primeira que sofre é ela, né? Talvez assim, fisicamente a gente não veja, mas interiormente ela ficou acabada. Ela não precisa mais pedrada. Ela não precisa. Ela precisa, diante da verdade que ela encontrou, ela precisa do quê? De um apoio, de uma sustentação, de um incentivo que a vida continua e não precisa ser como foi. Não é pelo fato de ter errado que você tem que permanecer no erro. Não é isso que Jesus nos ensinou? Eis que fareis novas todas as coisas a partir da nossa própria vida. Então nós podemos dar o golpe no pecado, né? Aprender onde está, onde dói, aonde errou, para ser uma pessoa melhor. Então é o nosso serviço em nome da igreja. Quando a gente se deparar com situações bem concretas assim, né? Tentar não participar desse tipo de coisa. É mesmo, né? Então foi feito um feitiço pela dona aqui, nós temos que arrumar outra feiticeira maior do que ela, para desfazer o feitiço. Entende? Às vezes, gente do céu, como acontece isso, sabe? Daí você vai visitar a gente, né? Até você entender o rolo que está, para você tentar fazer uma coisa ali, a coisa é complicada, né? Ou pelo menos, padre, eu estou escutando, né, estalar da parede da minha casa. Claro, a casa é de madeira, bate o sol, bate chuva, pá, 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 é história mesmo, né? É coisa ruim, sei o que mais. É mesmo, até eu estou ouvindo, ai meu Deus do céu, né? Sossegue, primeiro deixa a pessoa falar. É importante que a pessoa fale. É importante que a pessoa tenha assim essa confiança. Você não precisa, veja, é uma caminhada. Você não precisa socar a goela abaixo, tudo, né, uma evangelização ao mesmo tempo. Primeiro deixa que ela fale. Veja, queridos, é a verdade dela. É a verdade dela, é o que ela sente, é o que ela está experimentando. Você vai visitar várias vezes, talvez vários anos. Então, aos pouquinhos, você vai lá incentivando, você vai mostrando o caminho. Sabe, cuidado também para não jogar as pessoas no inferno. Não,
Nossa, isso aqui vai te levar para o inferno. Calma, viu? O senhor também já está combinando a chapa lá embaixo, né? Então, tem essa paciência. Sabe, nós que somos o pelotão de frente, nós temos que ter esse discernimento. Sabe? Nós sabemos o que nós queremos, mas talvez as pessoas que nós vamos começar a trabalhar com elas não sabem. Então não se escandalize. E mesmo que a gente fique assustado com as coisas que a gente vê, né? Procure não demonstrar, contenha, né? Para si. Sossegue. Lembre que nós estamos iniciando um trabalho. Nós estamos lidando com pessoas. Pessoas que tiveram história que nem sempre foi a mesma história nossa. Pessoas, às vezes, que aprenderam de tudo que é porcaria, menos aquilo que era certo. Então, é a chance que elas têm de aprender aquilo que é certo. E mesmo assim, né? Quando a gente visita doente, cuidado, o padre já falou isso, vejo como algumas coisas aí vocês estão, nós vamos pular justamente o que o padre está falando, mais assim, né, no contexto geral. Assim, não tenham pressa em levar o padre com a pessoa. Porque o primeiro momento é a evangelização. Se você pega, por exemplo, um desse caso, né, que a pessoa, coitada, acabada disso tudo, ela nem tem noção, quer dizer, ela sabe o que é confissão, o padre vai lá, né, não sei o que mais, né, mas ela não sabe dizer o que é pecado. Daí o padre chega lá, o que faz, né? O doente olha para o padre olha para o doente olha para o padre e volta, o padre mais uma vez olha para o doente e fica ali, né? Não tem o que fazer, porque igual, você vai confessar teu pecado, você vai confessar. Vai confessar o quê, padre? Daí a gente olhando para o doente, sabe? Daí você fica imaginando o ministro que levou como que está ali, como assim, miserável, o que aquela praga faz aqui, né? Que não ajuda. É bem isso, sabe? A gente não conta para os nossos ministros, mas como eu não sou daqui, eu posso contar para vocês, viu? Porque ele não ajudou, você atrapalhou, e aí tem uma outra situação, né? Que Jesus também nos ensinou assim, cuidado para não jogar as pérolas aos porcos. É esse o sentido. O que é pérola? É o sacramento. O que é o porco? Não pense o bichinho lá que vocês gostam de comer, o coitado, né? Mas pense assim, né? Na impureza. A pessoa está no mundo impuro, ela ainda não entendeu, por exemplo, um caminho de Deus. Aí é bonito, por exemplo, o ministro ter paciência, sabe? Ter paciência, falar das coisas de Deus. Um dia fala do mandamento, por exemplo, olha, Deus ensinou o mandamento do amor. Aí colocar, sabe, aí dando assim esses pontos bem concretos para que a pessoa tenha condição de meditar na sua vida. Aí sim você vai perceber quando é hora também de ela fazer uma confissão. Mas e se morrer, padre, nesse período, sem a confissão, sem a comunhão, pois que morra. Claro, você esqueceu que você é um sacramento de Deus? Que você é a presença de Deus? O que adiantou dar comunhão lá, a pessoa nem sabe o que é isso, é para mastigar? Diz que engole no céu, para você ir para o céu, senão você já sabe onde é que vai, né? Ih, lascou, né, filho? Nunca colou no céu da boca, né? Entende? É essa caminhada, queridos, né? Não ter pressa. Eu sei que a gente fica escandalizado, meu Deus do céu, mas morre em paz. Você foi a luz de Deus para essa pessoa. Então nós, como igreja, nós temos que ter essa noção. Outra situação, né? Meu Deus, às vezes o ministro inferniza tanto a vida do padre que a gente tem vontade de pegar uma cinta, sabe? E essa que é grossa aqui, sabe? Dá só com a fivela ainda para doer mais, né? A gente acabou de visitar o infeliz do doente, né? Visitou lá tudo mais, né? Não passa uma semana, padre do céu, passou mal lá, meu Deus do céu! Gente, será que nós cristãos católicos sabemos, né? Como que a igreja aconselha a nossa confissão? Nós já falamos isso vez passada. Quantas vezes ao ano, pelo menos? A senhora não concordou muito, né, pecadora? Ao menos uma vez ao ano. É claro, se nós, situação normal, né, nós pecamos em um sentido mais grave, não vai esperar dar um ano para ir atrás, né? Mas, meu Deus do céu, qual que é, eu sei, eu decoro o pecado de doente, né? Ai, padre, eu passei raiva por não sei o quê. Porque nós estamos doentes, então os outros fazem, veja, qualquer um de nós assim, ninguém faz as coisas como nós fazemos. Nós temos o nosso jeito de ser.
Por mais que outra pessoa faça de tudo, não é o nosso jeito, a gente sempre reclama. E ainda se a gente está doente, fica pior ainda, né? Porque se eu tivesse bom, fazer assim, não está bom, então precisa da ajuda do outro, né? Aí passa a raiva. O doente passa muita raiva com quem está do lado dele. Porque ele sabe que ele está incomodando, ele vê que a pessoa também está nervosa, que a pessoa está brava, não tem paciência comigo. Mas ninguém tem mesmo, cara, não tem um limite. Entende? Então daí, né, então, esse tipo de coisa, o doente sempre vai ter essa situação. É uma situação bem concreta, que é própria de quem está doente. Não sei se já tiveram doente, eu, infelizmente, já tive essa experiência de ficar não sei quanto tempo na cama, né? Dependia até dos outros escovar os dentes, uma raiva que dava, né? Tinha ódio dos outros, né? Porque daí eu queria ir no banheiro, não tinha ninguém, né? Tinha que esperar um vir, né, para ajudar, né? Então, a gente fica com raiva daquele que mais se dedica para nós. Esse que é o triste, né? Às vezes, isso acontece muito, o esposo cuidando, né, um do outro, né? A pessoa ela está se acabando, mas é que o doente, bem na hora que ele quer, precisa de uma coisa, a pessoa que sempre não está perto dele, daí ele fica com raiva porque ele não está perto dele, né? Então a gente, além de não viver, a gente acaba com a vida do outro. É simples assim. Para quem cuida de doente sabe que, por mais que faça com todo amor, todo carinho, mas essa realidade vai se concretizar. Então, né, tudo isso, queridos, veja, né? Nós temos que ter esse discernimento. A gente tem que falar para a pessoa, olha, o padre, eu lá a paróquia que eu trabalhava antes da São Pedro de São Paulo, eu tinha menos doentes. Então eu conseguia visitar todos os nossos doentes da paróquia, né, perto da Páscoa e perto do Natal. Então era sagrado, 2 vezes ao ano, né? Hoje em dia, na paróquia que eu estou, tenho mais ou menos 196 doentes. Eu não tenho condição de visitar 2 vezes ao ano. Mas eu, 1 vez ao ano é sagrado. Eu estou lá do lado do doente, né? Porque ele tem direito. Como nós que estamos na ativa, por assim dizer, ele também tem direito. A presença do padre, você não pode ir na igreja, o padre vai até ele. Então assim, mas daí a gente sofre mesmo como ministro, né? Agora mesmo, né? Acabei de ir numa comunidade, daí eu peguei a matriz, acabei a matriz, dessa outra comunidade que eu tinha ido, padre, tem 2 aqui que é a sua visita de novo. Falei, meu Deus do céu, né? Não tem condições, sabe? Não é má vontade, mas não tem condição. Então, porque se tivesse um caminhão de padre, ótimo, mas não tem. E se estiver reclamando de padre, vocês são casados, né? Façam um filho e produzam padres. Pronto. Aí acaba a conversa. Gostou da ideia, né, malandrão? Entende? É essa a situação. Então, ser igreja é entender como que a igreja funciona. É entender como que são os sacramentos da igreja. É entender como a gente vai evangelizar. Porque senão você fica prometendo coisa que o padre não pode cumprir. Daí quem que é o bonzinho? Ai, o ministro é tão bonzinho, porque ele vive prometendo, mas o padre, né? O padre não dá bola. O padre nunca vem aqui, aquele sarna, não sei o que, não sei o que fica fazendo, né? É sempre assim. Então vocês, né, não é que eles vão esfaquear o padre, né? Vocês entendem o sacramento e depois vai e explica para as pessoas, tá certo? Extraordinário, que será a senhora já é ministro ou será? Será, então vamos ver. Extraordinário, padre Luir, tem que dar umas anotações sobre essa senhora aqui. Então, distingue-se dos ministros ordinários. Chama-se extraordinário porque só deve exercer seu ministério em caso de necessidade, e porque os ministros ordinários, isto é, habituais da comunhão, são apenas os que receberam o sacramento da ordem, isto é, diáconos, padres e os bispos. Até assim é uma situação meio complicada, porque na verdade o diácono mesmo não é o ministro ordinário da comunhão. O ministro ordinário da comunhão é quem pode celebrar a Eucaristia. E quem pode celebrar a Eucaristia é o bispo e o padre. É claro, em comparação do ministro extraordinário, né? Que recebe o jalequinho com alguém que recebeu a ordem, ele se torna ordinário em relação a vocês, né? Mas não a Eucaristia. Na verdade, né, paz e bispo, na verdade, a esses que compete por direito distribuir a comunhão. Por esse motivo, o nome da função é ministro extraordinário da comunhão e não da Eucaristia, visto que apenas os sacerdotes são ministros da Eucaristia, aquilo que o padre falou, né? E a função do ministro extraordinário da comunhão exerce-se apenas na sua distribuição. Aqui é muito importante isso para não ficarem bravos. Tem muito ministro que fica de ui, ai, né? De mimimi. Nossa, olha, o padre nem deixou de distribuir comunhão hoje, né? Porque às vezes acontece, por exemplo, foi esse ano, uns meses atrás aqui, né? Eu fui convidado para vir aqui na celebração.
Então eu vim aqui, estava o padre Luiz, estava eu não sei se tinha diácono aqui, mas eu também trouxe um diácono, mas porque à noite eu sempre peço para alguém dirigir para mim, é meio complicado, né? Então eu estava aqui, então não precisa todos os ministros de Espírito comunhão. Daí, sabe porque tem gente de fora, agora eu fui descartado, deixa, ele vai precisar de mim. Gente, pelo amor de Deus, né? O nome já diz, é extraordinário. E a função do padre sistema pela comunhão é a função do padre, não dos ministros. Às vezes o padre está meio peixado, às vezes está com um gripão daqueles, né? Então daí a gente, você vire, né? Mas na normalidade, quem distribui é o padre e os diáconos, e aí, claro, né? Auxiliados pelos ministros. Então, não fiquem assim, né? Enraivecidos, não fiquem nervosinhos, a senhora que dá muito tilique à toa, né? Então, sossegue, é assim. Da comunhão, por que são ministros da comunhão? Alguém que se coloca a serviço da comunhão eucarística e também da comunhão e do amor entre as pessoas, da esperança. Não somente fala porque fala da esperança quando visita os doentes e idosos e faz as exéquias aos cristãos que partiram dessa vida, mas também porque tem profunda convicção da esperança cristã. É o que o padre falou, né? Quer dizer, não é porque morreu que você vai ser o primeiro a arrancar os cabelos, né? Gente, as pessoas que perderam, e não sei se já tiveram experiência de devolver pessoas para Deus, eu assim, pessoas ali de parentes e tudo mais, né? O quê? Não vai sossegar, né? Tá.